Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Quem está feliz? Amém. Glória a Deus. Meu irmão, já estou emocionado porque eu preparei uma mensagem aqui e eu vou pregá-la para mim. Então eu creio que Deus vai fazer grandes coisas essa noite em nome de Jesus. Amém? Se você crê, dê um aplauso a Ele forte em nome de Jesus. Deus mandou te dizer algo essa noite. Ele mandou falar o seguinte para vocês: não se preocupe, eu cuido de tudo. Amém? Você pode dizer para o seu irmão aí: não se preocupe, eu cuido de tudo. Uma das forças mais poderosas que vamos ter nessa vida, cheias de problemas, é a paz. Nós precisamos de paz, pois viver sem ela é quase impossível. Pois nos dá força e confiança que precisamos para viver o dia a dia. Agora, meu irmão, quando eu digo paz, eu não estou dizendo aquela paz que parece aquela tranquilidade superficial, que qualquer coisa que te abala, quando aparece um problema, você fica abalado. Eu não estou falando desse tipo de paz. Eu estou falando do tipo de paz que traz uma realidade interior profunda, de uma tranquilidade ancoradas em verdades espirituais que sustenta a alma no meio de qualquer situação. É o tipo de paz de quando você recebe um diagnóstico, médico não te desmorona. É o tipo de paz que quando algo ruim acontece na sua vida, você continua inabalável. É o tipo de paz que quando está ancorada em algo muito mais profundo do que as circunstâncias. Então aprendemos que paz não é ausência de problemas, não é ausência de guerra, não é ausência das frustrações. A verdadeira paz é um estado de revelação que vem do Senhor. A verdadeira paz nasce de uma revelação que vem do Senhor. Vejo as crianças, entendeu? Elas simplesmente não se preocupam com nada. Tudo que elas sabem é a paz. Elas não têm preocupação, elas não importam com o problema que tem em casa, e aquilo nada perturbam elas. Não se abalam pelo que está acontecendo ao seu redor. Quando elas se machucam, caem e arranham o joelho, passa 5 minutos e elas se levantam, param de chorar, limpam as lágrimas e já esqueceram aquele problema, já estão com paz, estão sentindo bem. Não é à toa que Jesus disse em Mateus 18:3, a não ser que se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Temos muito que aprender com as crianças. Eu venho observando meus 2 filhos. Eles estão crescendo e o crescimento vem trazendo consciência para eles. E a consciência traz entendimento dos problemas e situações. Com isso, aquela paz que começa a se tornar em preocupação, porque agora eles têm consciência da vida ao seu redor. E à medida que crescemos, algo acontece, ficamos conscientes de tudo que está acontecendo ao nosso redor, de tudo que é difícil, de tudo que é pesado, de tudo que nos tira a paz. A consciência dos problemas abre a porta para o maior inimigo da paz, e esse inimigo não é o diabo, é a ansiedade. O maior inimigo da paz é a ansiedade. A ansiedade aparece quando surge um problema na sua vida. Preocupação não é uma novidade. Todos aqui já se preocupam, todos aqui já se sentiram ansiosos. É um sentimento comum para o ser humano. Preocupação é causada por várias coisas. Quando algo de ruim acontece, a preocupação chega. Comigo, a ansiedade acontece quando eu perco o controle de uma situação. Existe alguém aqui que fica ansioso quando perde o controle da situação, ou é só eu? Assim que as coisas saem do seu controle, a preocupação vem. Quando você não consegue dar jeito na situação, a preocupação vem. O surgimento de uma necessidade gera ansiedade e preocupação. O surgimento de uma necessidade gera ansiedade e preocupação. Mas entre todas as coisas que causam preocupação e ansiedade, o que está no topo da lista, que é a preocupação maior, é o dinheiro. O que gera mais ansiedade é a preocupação com a estabilidade financeira, o dinheiro.
Será que vou conseguir pagar minhas contas esse mês? Será que vou conseguir pagar o aluguel? Será que vou conseguir alimentar meus filhos? Será que meu negócio vai quebrar? Será que meus clientes vão me pagar esse mês? Todos nós olhamos para essas coisas. E eu tenho certeza absoluta que se eu fizer uma pergunta aqui, quem aqui é preocupado com o dinheiro, eu tenho certeza que a maioria ia levantar a mão, inclusive eu. Mas se tiver alguém aqui que não preocupa com o dinheiro, vem aqui agora orar por mim, que eu preciso de oração. Será que tenho dinheiro guardado o suficiente para comprar isso, para pagar aquilo? E as compras do mercado, às vezes temos que escolher entre fazer compras no mercado ou encher o tanque de gasolina. E essa preocupação nos dificulta encontrar alegria em viver uma vida simples. Nem agradecemos mais pelas pequenas coisas, porque estamos ansiosos com todas essas outras coisas. Não conseguimos mais aproveitar as coisas simples da vida. Como o cantor americano dizia, mais dinheiro, mais problema. Mas eu vou além do que esse cantor. Mais dinheiro, mais problema, mais preocupação. Quando você se preocupa, sua mente é dividida. A ansiedade divide a mente. Isso nos gera um grande dano mental e emocional. Como se fosse uma fixação doentia no dinheiro. Meu irmão, eu não estou criticando o dinheiro. Eu não estou criticando construir um negócio. Eu não estou criticando investimentos. Não estou criticando nada disso. O que eu estou dizendo a você, que se você que é um seguidor de Jesus, que a tua maior preocupação hoje é o dinheiro. Meu irmão, Deus não quer que você viva estressado com isso. Deus não quer que você viva ansioso o tempo todo. Ele quer que você tenha uma vida cheia de paz. Jesus nos disse em Mateus 6, 19 a 24: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. O Senhor está dizendo, invista alguns dos seus recursos no reino. Assim o seu investimento no reino vai te encontrar lá na eternidade. Não seja pobre para sempre, meu irmão. Invista no reino, invista na casa de Deus. Você terá tesouros no céu, onde você vai morar para sempre, porque a vida aqui é passageira. Ele está dizendo, invista em algo que vai além da sua conta bancária. Invista em algo que vai durar para sempre após a sua morte, algo que dure para a eternidade. Versículo 22. Os olhos são a cadeia do corpo, ou seja, isso fala sobre a visão e o seu coração. Continuando, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Isso significa um olhar puro com boas intenções, um coração sem inveja, sem maldade, sem ganância. 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, ou seja, inveja, ganância, foco em coisas erradas. Seu corpo e sua mente se enchem de escuridão. Versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Deus está dizendo que precisamos tomar uma decisão, que Deus está perguntando o que te governa. Você está sendo governado pela busca do dinheiro ou está sendo governado por Deus? A escolha é sua. Deus não é contra o dinheiro ou contra você prosperar. Davi era rico, Salomão era rico, Abraão era rico. O Senhor não é contra você ter dinheiro, o Senhor é contra o dinheiro ter você. Ele quer que você escolha quem vai governar o seu coração. Deus ou o amor ao dinheiro? Quem está te governando hoje? Mas esses dois senhores tratam você de formas diferentes. Um traz paz e o outro traz ansiedade. O amor ao dinheiro, meu irmão, é como um Deus. O amor ao dinheiro existe adoração. O amor ao dinheiro influencia o coração. O amor ao dinheiro faz a gente se curvar. O amor ao dinheiro faz a gente comprometer os nossos princípios. O amor ao dinheiro faz a gente corromper outras pessoas ao nosso redor, porque o dinheiro tem uma natureza semelhante a Deus. Preste atenção, isso aqui é muito importante.
O Senhor nunca disse que você não deve servir a Deus e Satanás. Eu vou repetir para você entender. O Senhor nunca disse que você não deve servir a Deus ou Satanás. Ele disse que você não deve servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, Jesus elevou o materialismo, o dinheiro, como um Deus. Ele mostrou o que compete com o seu coração não é Satanás. Satanás compete com a sua alma. Mas o que compete com o seu coração é o amor ao dinheiro. Alguém aqui já ficou acordado a noite toda pensando, será que eu sirvo a Deus ou será que eu sirvo a Satanás? Ou então você ficou acordado, será que eu canto uma música, um louvor, ou será que eu vou cantar uma música para o mundo, para Satanás? Eu nunca fiquei acordado assim. Sua luta não é essa, meu irmão. Sua luta é entre Deus e o dinheiro. Sua luta é entre Jesus e aquela vida de status que você quer manter. Sua luta é entre investir no reino ou guardar tudo para mim. Essa é a nossa luta. Você ama a Deus, você serve a Deus. Essa não é a sua luta. A sua luta é confiar em Deus ou confiar no dinheiro. Investir no reino ou investir apenas em mim. Essa luta que gera ansiedade. Eu sei que você quer fazer o certo, eu sei que você tem boas intenções, mas sem perceber o dinheiro se torna o seu senhor. Então Jesus está dizendo que essa fixação doentia por coisas materiais vai fazer você viver sempre frustrado, sempre ansioso, sempre preocupado. Mas Jesus não quer isso para você. Ele quer te libertar desse peso. Ele não é contra você ter dinheiro, Ele só não quer que você viva ansioso por causa dele. Jesus falou tudo isso nos versículos 19 e 24, como lemos aqui, mas agora ele faz uma conexão com a próxima parte. Mateus 6, 25, ele começa o versículo assim: portanto eu lhes digo. A palavra portanto significa consequentemente. É uma palavra que conecta ideias, usada para dar consequência. Ou seja, por causa de tudo que ele falou antes, portanto eu lhes digo, qual é a próxima frase? Não andeis ansiosos. Isso, meu irmão, não foi uma sugestão de Jesus, isto foi uma ordem. Ele ordenou, isso é um mandamento. Ah, pastor, não estou entendendo, então eu vou colocar de uma forma bem simples para você entender. Preocupação é pecado contra Deus. Talvez você esteja aí tentando não pecar de outras formas, tem até uma lista, eu não posso pecar, não posso cometer esses pecados aqui. Então coloca aí, preocupação é pecado, coloca na sua lista. Mas muitos de nós não tratamos o pecado, a preocupação como pecado, nós tratamos a preocupação como um pet, como um animal de estimação. Muitos aí até colocam no perfil no Instagram, pai de pet. Eu não coloco no perfil, mas eu tenho 2 pets em casa, então não posso falar nada. Mantemos o pet, a preocupação por perto, alimentamos, cuidamos e deixamos às vezes até dentro subir na nossa cama, está dentro de casa. Pare de tratar a preocupação como um pet e comece a tratar a preocupação como um pecado que você odeia. Precisamos aprender a dizer: eu me recuso a me preocupar. Diga para o seu irmão aí: eu me recuso a me preocupar. Ah, eu não vou pecar contra Deus me preocupando. Coloque isso na sua vida, meu irmão, porque quando você entender isso, em seguida vem a paz. Eu me recuso a me preocupar. Esses dias venho passando por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Semana passada eu e a Alice estávamos tomando café, e aí a gente achou, não, hoje vai ser resolvido. E aí recebemos a notícia que não tinha sido resolvido. E aí nós estávamos tomando café e nós ficamos mudos. E aí depois ela falou assim: meu lindo, vamos orar, que ela me chama de meu lindo, e eu chamo ela de gatinha. Eu falei: uma gatinha, eu orei de madrugada, acordei de madrugada para orar sobre isso, não é falta de oração. Mas depois de um tempo, mesmo assim nós oramos. E ali, meu irmão, Deus me deu essa mensagem.
Depois daquela oração, eu decidi a não me preocupar. Eu decidi entregar tudo para Deus e viver em paz. Eu me recuso a me preocupar. O problema não foi resolvido ainda, mas eu me recuso a me preocupar. Talvez o problema seu seja diferente do meu, mas pense assim comigo. Eu me recuso a me preocupar. Diga bem alto aí: eu me recuso a me preocupar. Eu vejo isso, mas eu me recuso a me preocupar. Fui abandonado, eu me recuso a me preocupar. Falaram mal de mim, eu me recuso a me preocupar. Eu me recuso a me preocupar. É pecado contra Deus. Olha o que Jesus disse: não andei ansiosos. Isso é um mandamento, é uma ordem. Pare de fazer isso. Agora veja o texto, Mateus 6, 25. Ele diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Ou seja, não andeis ansiosos pelo que comer, não andeis ansiosos pelo que beber, não andeis ansiosos pelo que vestir. Não se preocupem com a comida, com a roupa, com o corpo. E então ele continua dizendo, ele faz uma pergunta: não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Nos dias de hoje, meus irmãos, isso parece normal, mas naquela época isso era muito radical. Jesus estava falando com pessoas que dependiam de um milagre para a próxima refeição. A água era escassa, eles não sabiam se iam comer no almoço ou na janta. Roupas eram poucas, e mesmo assim Jesus disse: não se preocupem com isso. A sua vida e o seu coração e o seu chamado são mais importantes do que viver ansioso por causa de coisa material. Eu vou repetir: a sua vida e o seu chamado são mais importantes do que viver ansiosos por coisas materiais. Você não confia que Deus vai cuidar de você? Você não entende que Deus te ama e Ele quer cuidar de você? Não se preocupe, eu cuido de tudo. Agora Ele diz: agora Ele continua aqui, versículo 26. Observem as aves do céu. Meus irmãos, as aves não plantam, as aves não colhem, as aves não guardam coisas nos celeiros, e ainda assim o Pai Celestial as alimenta. Aí eu te pergunto: vocês não são mais valiosos que ela? Vocês não são mais valiosas que as aves? Um pássaro não ora, um pássaro não lê a Bíblia, o pássaro não tem um relacionamento com Deus, não foi criado à imagem de Deus, e mesmo assim Deus cuida dele. Então por que você acha que Deus não vai cuidar de você? Glória a Deus, meu irmão. Não se preocupe, eu cuido de tudo. Aí eu quero que você observe aqui a sabedoria de Jesus ao escolher um pássaro como exemplo. Você pensa que os pássaros são simples, mas vou te dizer algo sobre os pássaros. Se você observar os pássaros, verás que eles são trabalhadores. Eles não são preguiçosos. Eles saem do ninho de manhã para trabalhar, voltam para cuidar da família, cuidam do ninho, têm filhos, saem novamente, trabalham, voltam, cuidam da família. Meu irmão, os pássaros são ativos, só que eles não têm controle sobre onde encontrar a comida, então eles dependem totalmente da natureza. E Deus, o Criador, coloca neles um instinto e faz com que eles encontrem o alimento. Pássaro não tem conta poupança, pássaro não tem planejamento financeiro, eles não são sustentados, e mesmo assim Deus alimenta os pássaros. Você acha que Deus não vai te alimentar, meu irmão? Você acha que Deus não vai cuidar de você? Eu nunca vi um passarinho morrer de fome, não sei você. Se Deus cuida do pássaro, se Deus cuida da águia, se Deus cuida do corvo, e eles não oram, eles não adoram, eles não têm relacionamento com Deus, por que você acha que Deus não vai cuidar de você? Não se preocupe, eu cuido de tudo. E sabe o que os pássaros fazem o dia inteiro? Eles cumprem o seu propósito. Eles constroem, eles alimentam, eles cuidam da família. Eles simplesmente vivem o propósito. Enquanto eles vivem o propósito, a provisão os acompanha. Isso significa o quê? A provisão segue o propósito.
A provisão segue o propósito. Pessoas que vivem o propósito recebem provisão. Se você estiver ocupado com o propósito de Deus, você não precisa ficar preocupado. Eu e a Alice, os meninos, viemos para São Paulo debaixo da direção de Deus. Viemos cumprir o propósito de Deus e Deus vai gerar a provisão. A provisão segue o propósito. Prioridade no reino gera provisão. Meus irmãos, muitos não sabem, mas nós já passamos muitas lutas. Meu pai já contou aqui várias. Mas às vezes tem umas que ele talvez não sabe que nós passamos. Já plantei tabaco, já colhi morango, plantei morango, já catei latinha na rua, já vendi pirulito na escola, já vendi remédio para emagrecer, já tive 2 empresas que eu quebrei, já tive um sócio que me abandonou e me deixou uma dívida grande para pagar, já tive 2 casas que tive que desfazer e voltar a morar com a minha sogra. Já passamos coisas que ninguém sabe, mas mesmo assim, a entregar as preocupações, Deus continuava provendo. Ele sempre provia, pois estávamos focados no propósito. E agora Jesus continua, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou seja, preocupação não resolve nada. Preocupação esvazia o presente e paga um adiantamento ao estresse. Versículo 28. Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Meu irmão, se você observar a flor, suas pétalas, sua beleza, é maior do que qualquer, às vezes, uma roupa cara, só que elas são cortadas logo em seguida para produzir combustível. Jesus está dizendo, se Deus cuida de algo tão passageiro, algo tão simples, quanto mais Ele cuidará de você. Meu irmão, quando estiver ansioso a próxima vez, vai para algum jardim e observe as plantas, as flores. E aí você se pergunta, será que Deus não vai cuidar de mim? Não se preocupe, eu cuido de tudo. Meu irmão, Deus pode mudar a sua vida hoje. Um culto como esse pode transformar a sua vida. Um toque hoje pode mudar a sua vida. Deus pode abrir uma porta que você nunca imaginou. E esse Deus está aqui. Então por que se preocupar? Não se preocupe, eu cuido de tudo. Agora Mateus 6:31 diz: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, coloque Deus em primeiro lugar e a provisão virá. Faça. Você está perdendo tempo se preocupando, meu irmão. Deus não é um Deus imprevisível. Ele é tão previsível que te deu a palavra dele. Você sabe como Ele opera, você sabe como Ele age, você sabe como Ele se comporta. Ele já te deu todas as promessas. A Bíblia diz em mais de 1000 páginas: não se preocupe, eu cuido de tudo. Você já viu o que eu fiz com Noé, com Abraão, com Josué, com Gideão, com Ruth, com Esther, Neemias? Como eu disse, são mais de 1000 páginas que dizem: não se preocupe, eu cuido de tudo. Deus está gritando para você essa noite, irmão: não se preocupe, eu cuido de tudo. A preocupação, ela rouba o coração da paz, rouba o coração da alegria, rouba a mente da clareza, rouba o corpo da saúde, rouba as suas emoções. Mas como eu sei, depois que tudo que eu falei, você vai sair daqui e amanhã você vai continuar se preocupando, eu vou te dar rapidamente 3 conselhos para a gente finalizar, para você lidar com a preocupação. Primeiro, entregue a sua preocupação. Entregar a preocupação significa transformar toda a preocupação em oração. Se algo te preocupa, transforme em oração. Filipenses 4, 6, 7 fala, Paulo escreve: não andem ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ele está dizendo, torne sua preocupação em oração e entregue a Deus. Mas só que aí vem a promessa, continuando, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, quando a preocupação vier, ore e confia nele. Se a preocupação vier novamente, ore entregando tudo para Deus. Segundo conselho, rapidamente, derrube a preocupação. Derrube a preocupação. O que significa isso? 2 Coríntios 10:5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, controle seus pensamentos. Quando vier um pensamento negativo, um pensamento de medo, fale consigo mesmo, Jesus disse para eu não me preocupar. Faça os seus pensamentos obedecerem a Jesus. Não andeis ansiosos. Mas recebi um exame. Não se preocupe, eu cuido de tudo. Mas eu estou com câncer. Não se preocupe, eu cuido de tudo. Eu fui mandado embora do emprego. Não se preocupe, eu cuido de tudo. Faça esses pensamentos obedecerem a Jesus. Todo joelho se dobrará e os seus pensamentos também. Então ore, entregue suas preocupações a Deus. E terceiro, para a gente encerrar, mova-se da preocupação. Isso significa estar preocupado no sentido atento, não ansioso. A preocupação te paralisa, mas a preocupação no sentido atenção, ela te leva à ação. Tem uma diferença. Quando estou preocupado, ansioso, eu fico paralisado. Mas quando eu estou preocupado, atento, eu me movo para a ação. 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Meus irmãos, eu quero orar aqui por toda a mente ansiosa. Estamos prestes a levar cativo todo pensamento negativo, entregar isso para Jesus, para a obediência de Jesus Cristo. Não vamos sair daqui sendo um povo cheio de ansiedade e preocupação. Não se preocupe, eu cuido de tudo. Eu quero orar por problemas que parecem talvez impossíveis, que tem te deixado com ansiedade, preocupação e medo. Se está doente, que talvez a cura pareça impossível, não se preocupe, eu cuido de tudo. Se tem uma dívida que parece impagável, não se preocupe, eu cuido de tudo. Se tem um familiar que é viciado em droga, talvez em jogo, cigarro, bebida, não se preocupe, eu cuido de tudo. Jesus está dizendo, irmão, não se preocupe, eu cuido disso, eu cuido de tudo.